Boa tarde a todos que estão aqui conosco nessa jornada aqui, neste evento, mais um evento promovido pela Cátedra Oscar Sala, que é uma parceria do IEA-USP, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, com o CGI e .br e o NIC-BR. Essa cátedra é uma cátedra que tem por objetivo tratar das questões que envolvem tecnologia e sociedade. E hoje nós temos um convidado muito relevante, muito respeitado, que é o professor Frank Pasquale. O professor Vigílio, nosso catedrático esse ano, vai fazer a apresentação. Ele vai trazer um tema muito interessante, que é o da guarda de dados e do respeito aos direitos dos titulares de dados pessoais. Todos sabemos que as legislações que tratam da matéria já existem há muitos anos. Eu, particularmente, a primeira que eu tive contato foi a lei francesa de liberdade, informática e liberdades de 78, 1978. Então, portanto, há mais de quase 50 anos já se falava, já se tratava dessas leis. Mais recentemente, com o surgimento de várias leis no mundo, todas elas muito inspiradas no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, vários países aprovaram suas legislações próprias, como nós no Brasil. Outros países estão fazendo também, por exemplo, eu atuo numa universidade equatoriana, em maio eles estão pondo em vigência a lei deles. Mas ainda muito está se discutindo dos reais efeitos dessa lei e como a sociedade se o apropria e utiliza, ou deve utilizar essa lei. E a grande pergunta é se, em que medida, estas leis vão garantir alguma privacidade ou qual privacidade nesse mundo digital que a gente vive hoje, onde nossa vida está constantemente permeada. Então, aproveitando esse tema, o professor Virgílio Almeida, que é o nosso catedrático, fez o honroso convite, que nos honra com a presença aqui, o professor Pasquale, para tratar desse tema sob a ótica americana, da ótica internacional. Então, Virgílio, agradeço a sua iniciativa e passo a palavra para você fazer as suas considerações e apresentar o nosso ilustre convidado. Muito obrigado. Obrigado, professor, também, Pasquale. Thank you, Professor Pasquale, for being with us. Obrigado, professor Pasquale, por estar conosco. Agradeço, Luiz Fernando. É uma grande honra ter o professor Pasquale aqui conosco. Estamos realmente muito felizes com a presença dele aqui. O professor Pasquale é o professor na Brooklyn Law School. Ele é um especialista também em algoritmos de inteligência artificial, em leis, e ele também é o autor de uma série de artigos de suma influência e livros. Eu gostaria de citar 2 dos seus livros, que são super importantes dentro dessa área. Um deles é o Black Box Society, o segredo dos algoritmos por trás do dinheiro e da informação. E o seu livro mais recente é New Laws of Robotics, as novas leis da robótica, defendendo a expertise, a especialidade humana na era do IA, da inteligência artificial. Assim sendo, é um grande prazer tê-lo aqui hoje, Dr. Frank Pasquale, e ter a honra de ouvi-lo. Muito obrigada. Eu é que agradeço, doutor professor Almeida, e caros convidados que estão aqui remotamente conectados. É um grande prazer ter a oportunidade de poder falar aí à Universidade de São Paulo, e eu vou iniciar com os meus slides, porque com isso vai ajudar bastante a apoiar a palestra e também vai ajudar também na tradução simultânea. Eu vou compartilhar então a minha tela. E vamos lá.
Então, essa é uma palestra que vai falar sobre o valor da Lei da Proteção de Dados. Muitas pessoas pensaram profundamente sobre como deve ser a Lei da Proteção de Dados, até que ponto deve se dar para a proteção de indivíduos, proteção de dados, e exige um trabalho muito importante. E eu tentarei dar-lhes aqui um panorama sobre por que a Lei de Proteção de Dados é tão importante, especialmente a partir do ponto de vista de acesso aos direitos à informação. Eu estava lendo um livro sobre privacidade nos Estados Unidos que fala sobre o quanto de dados que as corporações têm a respeito das pessoas. E é impressionante a quantidade de dados que é capturada dos indivíduos, da pessoa física, e devido a essa grande quantidade de dados, deveríamos ter oportunidades de compreender que tipo de dados que as empresas têm a nosso respeito nas suas mãos, sobre a sua importância e como os legisladores podem reconhecer tal fato. Eu gostaria de começar falando sobre o porquê há tantos dados e por que tantos dados são capturados a respeito dos diferentes indivíduos. Eu gostaria de caracterizar isso como Big Data sendo uma promessa para a avaliação de pessoas e uma razão plausível para ter tantos dados assim acumulados pelas corporações a respeito das diferentes pessoas é que pode oferecer às pessoas uma possibilidade de demonstrar o seu mérito e aquilo que eles querem. Alguns eles acabam negando isso, negando aquilo. Então, Big Data é uma promessa e aquilo que também está em risco para a avaliação de uma promessa. Vejam aqui vários dados a meu respeito. Eu sou muito semelhante a outras pessoas que são bem-sucedidas e daí você deve me permitir que eu tenha a oportunidade também de expandir o meu escopo. Isso porque fontes de dados pouco usuais são utilizadas para expandir o escopo da avaliação. Um exemplo clássico disso seria com o microlanding. Muitos grupos estão muito animados com microlanding. Por quê? Em locais onde há pouquíssima informação a respeito das pessoas e a respeito da sua história, se eles são bons pagadores ou não, ainda há muitos dados a respeito sobre como eles fazem uso do seu telefone celular, quais os aplicativos que eles carregam, quando eles usam os aplicativos, o que eles escrevem nesses aplicativos, e a promessa para o microlanding é que você poderá usar estes dados para escolher aquelas perguntas que são bons pagadores, sabe? Pessoas que pagam bem as suas dívidas. E essencialmente, quando temos quando os resultados mais antigos são pequenos e os conjuntos de dados resultam em discriminação, os Big Data vão se tornar mais inclusivos do que os dados menores, e podemos utilizar mais dados. E essa é uma forma como a inteligência artificial promete avaliar as pessoas. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado Quality Machine, e há outros livros também dentro desse assunto que falam que os dados trazem oportunidades. Mas à direita do slide, por outro lado, os problemas com Big Data e IA na avaliação das pessoas, seja na avaliação para o empréstimo, seja na avaliação para a abertura de um negócio, seja para uma oportunidade de educação, etc, etc. O primeiro problema é que o Big Data, o uso do Big Data, juntamente com inteligência artificial, normalmente é barato. E porque é barato, acaba tendo uma série de inacurácias. E toda essa discussão do ChatGPT, quando nós temos o tipo de dados que é utilizado, é pouco claro exatamente qual que é o dado que está sendo utilizado, porque empresas como Black Box
o Black Box Society, eles fazem uso inapropriado dessas considerações. Além disso, os dados livres são muito piores ainda do que dados mais caros, e porque são gratuitos, eles têm valores semelhantes ao seu uso. E apenas para te dar um exemplo prático do que nós temos nos noticiários, por exemplo, pensem, conselho médico oferecido pelo médico generalista. Se esse for o caso, apenas não vai mostrar uma oportunidade, mas não vai acessar banco de dados de custos, de folha de pagamentos, que mostram revisão médica feita pelos pares. E isso é realmente muito assustador. Um especialista de inteligência artificial disse que pode ser utilizado para aconselhamento médico, recomendação médica, mas se for apenas, sabe, uma via de mão única, o primeiro problema é que há realmente aconselhamentos muito nocivos na rede. E o segundo problema é que personagens maldosos estiverem agindo na internet, eles podem utilizar modelos de linguagem para criarem vieses adicionais. Então, esse Big Tip Data, ele é utilizado em todas as situações de IA, que acaba sendo uma imitação aberta à manipulação durante momentos perigosos. E mesmo que os dados sejam corretos, talvez não sejam apropriados. Então, a situação de que sejam dados corretos, dados reais, e ainda assim não serem utilizados, como, por exemplo, uma empresa, uma firma, talvez esteja preocupada em emprestar dinheiro para alguém com câncer. Eles talvez não queiram fazer um empréstimo para uma pessoa com um problema oncológico, porque daí vão falar, não vão conseguir pagar depois, né, se acontecer alguma coisa. E o mesmo se aplica no mundo em que a pessoa tenha câncer, e o câncer nos Estados Unidos leva ao estresse financeiro, melhor dizendo, e pode levar a pessoa à falência, porque a pessoa não consegue trabalhar, mas de forma geral é inapropriado incluir isso do ponto de vista ético e também do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Isso acaba nos levando ao terceiro ponto, que são as novas formas de discriminação. Sandra Lockhart é uma pessoa que tem um bem e escreve uma série de novas formas de discriminação. E o argumento é o seguinte, essencialmente, o Big Data está criando novos grupos de discriminação. Então, talvez seja o seguinte, existe um viés, na realidade, em grupos estabelecidos, como racista, gênero, classe, etarismo, etc. Mas também há novas formas de discriminação que talvez estejam ocorrendo. Por exemplo, alguém que usa calçados baratos, ou alguém que compra um perfume muito caro, ou alguém que sai muito de férias, ou alguém que nunca sai de férias, né? Então, existe uma discriminação variada. Então, há diferentes formas de discriminação sendo descritas hoje em dia. Todos esses problemas incentivaram uma demanda para o direito ao acesso à informação. As pessoas querem saber quais dados estão sendo compilados ou capturados a nosso respeito. E há uma série de maneiras de abordar isso, e eu fiz nos meus artigos, nos meus livros. Eu tenho um novo artigo, que é o licenciamento de IA, por exemplo, o uso de internet, da inteligência artificial. E eu acho que essas coisas são essenciais. Mas o que eu quero trazer na minha apresentação aqui para vocês hoje é a transparência. E a transparência, permitir que as pessoas entendam mais sobre como eles estão sendo avaliados. E esse tipo de transparência é algo muito importante, porque ajuda as pessoas a entenderem os riscos quando a coleta de dados ocorre, ajuda as pessoas a identificarem dados incertos, a inacurácia dos dados e dados inapropriados, aprender como os dados são utilizados. Então, a minha apresentação, ela visa evitar
o estreitamento prematuro do significado do direito ao acesso à informação através de regras abrangentes. Há novas regras no mundo, como LGPD, o CCPD na Califórnia. Eu não sei como que está acontecendo no Brasil em termos de plataforma de regulamentação, toda a questão das leis de privacidade. Então, eu quero garantir que a gente vai evitar o estreitamento prematuro ao direito ao acesso à informação, aqueles que não entendem o valor integral e completo do acesso à informação. O segundo ângulo é o ângulo metodológico. Metodologicamente falando, é a ideia da formalidade falsa e falsa avaliação, porque essa falsa formalidade nos leva a não reconhecer a alta gama de benefícios da proteção de dados e a não reconhecer o valor desses dados. E isso também nos leva a uma grande gama de benefícios de regulação de dados que comumente são compreendidos. Então, esse é um projeto de 3 camadas, certo? Se você estuda lei administrativa, você entende isso como sendo a regulação da regulação, certo? Agências que regulam e a corte regula como aquela instância regula. Então, sabe, é um metamovimento, né? A regulação da regulação. O objetivo desse projeto, eu peço desculpa antecipadamente às tradutoras, porque é um conceito bem complicado, diz o professor Pasquale. Então, em última análise, é como avaliar a regulação de uma avaliação de uma política normalmente aprovada por uma regulação. Então, repetindo, as corporações avaliam pessoas, este é um nível. Os governos, eles regulam como as corporações avaliam as pessoas, num segundo nível. Simultaneamente, o legislador vê como que aquela regulação é feita. E eles estão tentando dizer que ou vamos expandir a contratação, e aquele terceiro nível que eu quero trazer durante a minha palestra, e que eu vou dar aqui um pano de fundo para vocês sobre a regulação parte 3, que é a regulação em si. Os estudos de caso aqui, eu acho que são muito interessantes de serem olhados e avaliados. Eu peço um pouquinho de desculpa aqui, porque existe aqui uma centralidade a o que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, nós temos o Fair Credit Reporting Act, que é um conjunto de uma série de leis que exige desde 1970, que na realidade existe que as agências nos dê informação a respeito das pessoas às quais eles compilam dados a respeito. Quando os dados de um sujeito são compilados, há 3 camadas, ele se corrige. Então, a empresa compila dados a respeito de um indivíduo. Acima disso, existe essa agência de relatos. Quando a empresa envia dados para aquela agência de relatos, o indivíduo pode entrar em contato com a agência e falar, eu quero ver meus dados, eu quero saber o que vocês estão utilizando aí, o que vocês têm aí a meu respeito. Infelizmente, se você diretamente avaliar isso através de passar por uma agência de relatos, de reporte, isso vai exigir que qualquer entidade financeira faça uma determinação adversa negativa a respeito de alguém. Eles vão ter que dar a essa pessoa mostrar os dados. Existe a necessidade de uma explicação sobre como isso aconteceu. Temos, então, algumas informações Existem alguns critérios de explicação que são muito importantes aí e que devem ser respeitados. Há uma série de problemas com essas leis federais
elas já várias são leis, bem uma antigas, não é? está Mais de com 50 cerca anos, de tem metade de um 50 século anos já e que foi elas foram aprovada há meio aprovadas, então não século. estão E fazendo um bom agora fazem um trabalho, elas trabalho exigem excelente em explicação. exigir A essas explicação explicações, que é porque elas são permitida sob permitidas essa através lei dessa lei pode ser de tão, oportunidade de crédito tão igualitário. difícil Mas de ser entendida, podemos não é? ter, então, Nós negamos o teu crédito, a gente vai negação te de cobrar crédito, a porque há mais, porque muitos você tem muitos cartões de cartões de crédito, por créditos. Então, exemplo, por de um exemplo, uma indivíduo, e mesma uma pessoa, outra por pessoa exemplo, também vai ter o seu pode crédito receber negado porque tem poucos alguns cartões de cartões de créditos, crédito, entende? pode Então, não são receber códigos de crédito porque razões, tem não são muito razões reais, poucos são apenas cartões de razões crédito. Então, codificadas, são que não várias fazem muito razões sentido, não é? São que simulações geram de essas razões. E essa simulações de simulação, eu motivos. E acredito essa que é um grande simulação é um problema. problema. Nós temos a chance nos Estados Unidos de melhorar isso com a lei de privacidade dos consumidores da Califórnia, que ocorre na Califórnia, mas também pode ampliar a proteção, porque algumas vezes as corporações decidem que é muito oneroso lidar com todas essas leis, principalmente envolvendo essa lei da Califórnia. E no setor de leis de privacidade na Califórnia, tem essa questão de acesso aos dados e entender como isso ocorre. Vou falar isso no próximo slide. A abordagem europeia de direitos a acesso à informação existe há muito tempo e tem um papel histórico. Na década de 70, em alguns locais, e está codificada para toda a Europa e foi adotada estado a estado e jurisdição a jurisdição. E é claro que nós temos também alguns aspectos de coletas de dados que são desencadeadas, e é muito importante para o artigo 22, ou direito à explicação, e todos esses itens estão agora em litigação. E é muito importante ter todo esse processo. E eu acho que, para fins dessa palestra, podemos avaliar essa questão de direitos de acesso da Califórnia. Aqui nós temos o CCPA e o CCPRA, que foi aprovado em 2020, e as pessoas são avaliadas como um todo. Os direitos a saber, informação pessoal das pessoas que são coletadas por uma empresa, da onde é a fonte, para que está sendo usado e onde está sendo divulgado, quem está divulgando, e a informação significativa envolvendo um processo lógico de tomada de decisão automatizada. Isso é algo bastante complicado, então, a que ponto vão explicar todos os índices? E a última parte da regulação é muito importante a questão de esclarecimento, principalmente na tomada de decisão. Qual a informação significativa que vai ajudar nessa navegação e o que pode ser usado no nível corporativo. Segredos de negócio, segredos de lucros. Eu sei que nos Estados Unidos isso gera problemas em relação a segredos de negócio, e isso ocorre em muitas jurisdições, mas há ainda alguns itens que podem requerer uma abertura total do que está ocorrendo, devido às considerações da concorrência e preparação para alguns negócios. Aqui nós temos uma versão estilizada desse processo. E é importante saber qual a lógica das informações significativas envolvidas, e eu vou abordar isso brevemente. Eu vou passar para esse slide e o meu olho está um pouco seco, então vou pingar um colírio aqui. E aqui é uma versão estilizada do score de algorítmico. Aqui é uma ferramenta para poder
mostrar o que as firmas podem estar fazendo quando coletam dados na tomada de decisão. Isso aqui é um formulário financeiro, o que está sendo uma firma financeira, o que eles estão fazendo. Eles estão coletando dados diretamente das pessoas e eles não vão, então, fazer parte do processo junto a consumidores. Aqui nós temos o conjunto de dados compilados na faixa de 500 pontos de dados sobre 100 mil pessoas, 80 mil dos quais foram empréstimos totalmente pagos, sem nenhum atraso ou inadimplência, 10 mil com pagamentos tardios e 80 mil que pagaram totalmente os seus empréstimos. Eu acho que isso pode não ser realista, porque algumas pessoas avaliam por essas pessoas que pagam tardiamente para aprovação nos Estados Unidos. E alguns itens são avaliados por analistas econômicos e o dinheiro que é retirado, por exemplo, como incentivos que são drenados das pessoas porque não tiveram o dinheiro para pagar o cartão de crédito. E isso é uma avaliação na quantidade de dinheiro gasto. E o segundo ponto, os pontos de dados aqui incluíam todos os seguintes itens. Se há 366 dias no passado, antes dessa aplicação, websites visitados, listas de músicas, etc. Eu acho que deve haver alguma preocupação em relação a esses dados. Por exemplo, os dados que chamamos de, por exemplo, dados sujos, e muitos departamentos de polícia avaliam indivíduos em que são as fontes desses dados, e esses dados são problemáticos, porque o departamento pode ter uma ação mais discriminatória em relação a essas pessoas, e devido a essa discriminação, há uma desvantagem para os grupos de minoria nos Estados Unidos. O terceiro ponto é em relação à limpeza de dados. E isso é importante porque, devido a um artigo do Larry, brincando com os dados, mais envolvendo a questão de machine learning, e fora dessa ciência de dados, com frequência, a falha de entender ou até avaliar de modo suficiente que os dados não eram contestados. São tomadas de decisão em que tipos de dados devemos incluir num nível mais amplo, e se devem ser incluídos ou não, mas também pode haver de itens que podem ser plausíveis no caso de limpeza, e nessa limpeza, alguns pontos de dados podem permanecer, e isso vai ser acompanhado em relação a essa situação, ponto de dado indicando 50 visitas a um website em um dia que foi eliminada como sendo algo fora da curva. E nós temos, então, a coleta de 450 pontos de dados sobre o Bob que foram aplicadas. Aqui, esse é um outro ponto possível de discriminação, porque em muitas áreas nós temos a discriminação sistemática em relação a pessoas, em termos de etnicidade e com afiliação, e há um cluster de indivíduos que são próximos uns aos outros, e essa discriminação ela ocorre já como um sistema default, e
Há 2 sistemas de aprendizagem supervisionada, reforço de aprendizado, modelo de machine learning não acompanhado, que determinaram se Bob encaixava ou não no grupo adequado. E, no global, esses 500 pontos de dados atribuídos a ele, que não tinha ali a questão de ele estar inadimplente nos seus pagamentos. E aqui falamos também sobre a abundância de precaução que uma firma negou a aplicação do BOB baseada em documentos de orientação interna e também em concessões restritas de crédito a pessoas classificadas como um C por modelos de firmas financeiras. Não temos uma resposta única, podemos ter diferentes modelos nessa área. Em relação às classificações das escolas de direito, as firmas têm isso e, essencialmente, algumas vezes podemos brincar com essas taxas de dados e mudanças de metodologia que não nos assustem tanto. Então, desse modo, a metodologia sempre pode mudar para dar uma resposta diferente. Há um artigo muito interessante em que também tem um livro-texto sobre a mudança dos valores ou a ponderação entre as variáveis e as suas fórmulas, e como mudar, então, essa ponderação para atingir resultados esperados. Aqui, algo muito importante é o nível de educação nos próximos 10 anos. E como a ciência da computação, os métodos de scoring são importantes para que os nossos alunos conheçam, porque se não conhecemos o que é possível hipoteticamente, não poderemos ter a contagem adequada para o uso inadequado de dados. E isso pode ser feito de muitas formas, e isso pode se tornar, por exemplo, uma nova lei. A lei ou regra mais personalizada e é muito semelhante, está vindo nessa direção. E manipulação potencial de dados, etc. E um dos itens que eu acho que é importante pensar é até que ponto essa ChatGPT Data enfatiza se já é algo que está incluído e que tipo de itens são incluídos nesse diálogo. É uma caixa preta. Aqui nós temos o último slide. Bem, esse slide de scoring algorítmico é realmente complexo. E eu queria mostrar que há muitas respostas possíveis para a solicitação de acesso a dados, de acordo com as leis da Califórnia. E há um numeroso processo de processamento de dados. E aqui nós temos as respostas que podemos esperar. Um nível de resposta é muito simples. Pode ser, eu quero informação de que dados vocês usam. Registros públicos e privados no último ano foram consultados para analisar o seu arquivo. E aqui um outro item de solicitação de informação é a machine learning foi usado para processar o seu arquivo, mas não é uma informação significativa. Aqui, quando vocês avançam nesse gráfico, vocês podem ver as camadas. Bem, primeiro damos uma lista de registros detalhados consultados, incluindo websites visitados, etc. E no nível 2,
Machine Learning foi usado para processar os seus dados e podem ver que cada ponto adicional de explicação tem outros itens de ataques legais e também das questões científicas incluídas nesse processo. Então, as empresas envolvidas no processo, elas querem a resposta número 1, porque é muito difícil envolver isso nos aspectos jurídicos. Mas, no número 2, pontos de dados foram atribuídos a você, mas por que foi atribuído a mim? E é claro que há todas as obrigações conectadas com o setor público, mas podemos ter novas formas, como chamamos de desprocesso tecnológico, porque há a experiência de como isso deve ser feito. E no outro item, que podemos dizer de ponto 3, e no ponto 3, nós temos uma lista do que deve ser consultado. E há uma lista de tudo que foi comprado, etc., em termos de alimentos. Mas as pessoas podem dizer, bem, eu não comprei esses alimentos e não visitei esses locais. E nós temos dados e tivemos reclamações, vamos reclamar às autoridades por uso desses dados em repouso. E, em relação à terceira camada, em relação à solicitação de informação de processamento de dados, conforme aprendemos os diferentes modelos, avançamos ali no número 2, nós temos os modelos de aprendizagem de machine learning que processaram o seu dado. E, nesse nível, devemos ter mais considerações e inquisições em relação à natureza da decisão que levou à estigmatização que encontramos nesse caso. E no último nível, finalmente, podemos pensar mais sobre por que precisamos desses níveis, dar a fonte dos dados e os processos de limpeza desses dados usados para eliminar os itens fora da curva dos registros de Bob. E aqui, o que eu acho que é o escopo dos acessos de dados e os seus sistemas de processamento de dados são importantes e vice-versa, porque na explicação, no segundo aspecto, você foi negado um cartão de crédito porque visitou muito os websites classificados como não sérios e não visitou aqueles classificados como idosos. E no último slide, that the New York Times website was the one that was cleaned out of this one data point. And presumably that's a serious website. I think the New York Times is a serious newspaper. So basically very creditable information was unfairly eliminated. Então a informação era pouco limitada. Outras coisas como compramos muitos processos, passamos pelas eleições, podemos debater se isso é apropriado ou não. Mas é útil saber. Também acompanho campanhas no Brasil contra excesso de açúcar e alimentos processados. Eu acho que foram muito mais bem-sucedidos do que outros processos de inovação aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, isso é legítimo? Pode ser feito? Provavelmente não. E pode haver questões inadequadas. Ou temos alimentos processados ou não. Então, quanto mais temos uma explicação, mais nós abrimos os processos. E isso é muito importante, esse é o fator mais importante. E a pergunta é a seguinte, até que ponto vamos chegar? Vamos conseguir chegar como sociedade no nível 2, 3, 4? A forma como locais como a Califórnia e o governo americano federal decidem e interpretam a legislação pelos reguladores é ver quais são os custos e os benefícios, especialmente na Califórnia, quando o impacto é esperado a exceder $50 milhões anuais.
Na Califórnia, existe a requisição de metodologias para determinar os benefícios e os custos da regulação propostas, expressa em termos monetários. Existe também o aumento da abertura, da transparência dos negócios, do governo. E o ponto essencial que eu gostaria de enfatizar aqui é o seguinte: quando isso é feito, infelizmente, aqui temos a regulação do Escritório de Consumo da Califórnia sobre o ato da privacidade de 2018. Mesmo se houver uma alta gama de custos, eu não quero fazer matemática aqui nesse slide, certo? Mas olha, faz um tempão e gasta-se um tempão avaliando-se o impacto incremental de tecnologias adicionais e de custos operacionais de determinadas tecnologias que são implementadas. Existe uma estimativa que diz que basicamente pode custar 15 milhões de dólares para grandes firmas implementar, mas também pode custar 547 milhões de dólares se todas as firmas aplicarem. Então, 800 firmas na Califórnia, 800 mil na Califórnia, mais ou menos, 15 mil são grandes. E que 70% delas. Como reguladores, você pode dizer isso não é muito valioso, levando em conta esses valores de 368 e 547. Mas é nesse caminho que os legisladores estão seguindo. Mas eles não estão atrás de benefícios. No relatório que eu estou analisando, não há nada que um benefício estabelece sistemas aos negócios e empresas a responderem aos sistemas. E aquelas empresas que têm informação de 4 milhões de indivíduos, eles falam, não, tem transparência, eles podem ter acesso à privacidade sem problema. Mas é necessário prestar atenção. Em 2021, há uma série de questões sobre os níveis de explicação, níveis de acesso a dados, etc. E se uma avaliação de impacto regulatório e a avaliação de política nacional fosse considerada como benefício para a proteção de dados, não apenas o custo, mas sim os benefícios. Bom, parte daquilo que precisa ser avaliado, pensando a respeito dos benefícios da proteção de dados, é a desutilização do passado ou os problemas causados no passado. Daniel Solon escreveu sobre o risco e ansiedade. Por exemplo, com gig work, né? Se o Uber tiver toda a informação e apesar da informação for pequena, se os motoristas tiverem acesso a essa informação, imagina. Ao mesmo tempo, Sinkovic e Furth avaliar os custos informacionais impostos por práticas de negócios complexas. Se vocês tiverem esses termos de serviços que tem 50 páginas e daí a firma fala, lê, né? E daí ninguém vai ler. O que podemos dizer é que isso gera um custo para a sociedade, quase como a poluição, sabe? Porque é um custo você ter que ler horas e horas para entender todas aquelas letrinhas, não é? Você vai precisar ler o texto e uma das versões do texto é essencialmente se tornar mais caro e fazer uso dessa informação e uso desse processo de negócio, comprando acesso instantâneo a dados e explicações detalhadas. Também existem os benefícios sociais, certo? Os nudniks, o que é esse? É um termo que diz alguém que quer se expor parcialmente. Alguém que gasta $300 ligando para a companhia aérea, reclamando do serviço, e é uma pessoa que gasta quase nada com voos, entendeu? Então, é um gasto desnecessário, essa pessoa parece ser irracional. Ele perdeu, sei lá, $30, está gastando 300 para reclamar, mas eles fazem um serviço público, certo? Se a companhia aérea souber que ninguém vai desafiar aquela companhia aérea por cobrar erroneamente $30
$50, eles vão continuar a fazer isso, não é? Então, esses nudniks, mesmo que poucas pessoas fizerem ou tiverem acesso ao seu direito ao acesso, é necessário tê-los, entendeu? O Educating the Public, que seria educar o público, não é? Através de analítica Cambridge. Nós também temos o Redressing Wrongs, que é reafirmar aquilo que está errado, abrindo novas informações, dando empoderamento à sociedade civil, ter acesso externo a leis, a regulações. Então, felizmente, nos Estados Unidos, pelo menos, existe uma avaliação de repensamento mais amplo da política. A partir do mandato do Biden, houve uma modernização da revisão regulatória. As ordens do diretor da OMB asseguram que esse processo de revisão refleta novos desenvolvimentos na compreensão científica e econômica. Eu estou tentando entender internacionalmente se isso gerou um impacto também aí no Brasil ou não. Quais são as alternativas para reconhecimento de custos e benefícios? Então, análise de custo-benefício formal e a informal. Ao invés de tentar monetizar todos os custos-benefícios, podemos fazer uma análise qualitativa, descritiva, que vai avaliar todos os exemplos que já foram dados aqui neste slide sobre benefícios sociais e muito mais, ao invés de apenas dizer, olha, precisamos de mais transparência, acesso a dados, isso e ponto. Também é possível fazer uma análise de cenários em que vamos dizer, vamos ver o que está acontecendo internamente, se tivermos muita explicação, muito acesso a indivíduos versus nenhum acesso a dados. Isso é particularmente útil para identificar o impacto que seja, a um caso que seja de alto impacto. Resumindo, a avaliação de dados informados de pessoas está avançando e ele tem efeitos nocivos. Podemos manter isso através de outras formas de regulação. Nós estamos no início de um longo e global projeto regulatório para esclarecer os direitos individuais, conhecer a coleta de dados a respeito de quem e entender o que está sendo processado. Essa política de regulação e avaliação pode e deve ser avaliada. E a parte quarta, em tal avaliação da política, chegou a hora de ir além da falsa formalidade, a partir de uma análise de benefícios, de custo informal e uma análise do cenário atual. Com isso, eu concluo, estou aberto para discussão e agradeço muitíssimo pelo convite que me foi feito. Muitíssimo obrigado, professor Frank Pasquale, por essa apresentação fantástica. E talvez algumas perguntas foram levantadas aqui que não podem ser respondidas por nós, porque tão pouco conseguimos fazê-las ainda, porque não estamos ainda nesse nível. A proteção de dados pessoais no Brasil foi aprovada em 2018 apenas, e a implementação da Autoridade da Lei Nacional de Proteção de Dados, a GLPD, ela só foi instaurada há 3 anos, por isso eu não tenho certeza se eles estão realizando já ou não qualquer tipo de análise de custo-benefício, mas eu vou tentar ir atrás dessa informação mais tarde e encaminhar para o senhor para a sua pesquisa global, tá? Então, eu acho que é chegada a hora de abrir para perguntas e respostas. Vejamos se temos alguma. Eu tenho uma pergunta, mas vamos abrir para a plateia antes, certo? Pessoal, perguntas? Eu acho que Luiz... Eu tenho uma pergunta antes.
Quais são os principais obstáculos para implementar as iniciativas que o senhor está propondo nos Estados Unidos? Não é porque o senhor não sabe exatamente qual é a situação atual no Brasil. Quais são as principais dificuldades aí nos Estados Unidos para implementar essas iniciativas? Eu agradeço pela sua busca dessa informação sobre o cenário brasileiro. Eu gostaria muito de ter essa informação, tá? E eu também posso encaminhar os meus papers, os meus rascunhos também para vocês aí. Bom, eu acredito que, essencialmente, os principais obstáculos seria a falta da capacidade regulatória. Os reguladores, normalmente, eles são poucos, sabe? Estão em minoria. E eu acredito que o tipo... No meu material, eu dei um exemplo sobre quais seriam esses níveis de explicação. Mas dentro desses níveis, entender esses níveis de forma mais abstrata seria algo muito difícil de ser feito. Eu estou tentando trabalhar nisso este verão. Ou vou tentar, né, fazer isso neste verão aqui americano. Mas eu preciso do pessoal de estatística, de ciências, porque as grandes empresas têm, sei lá, centenas de pessoas tentando desenvolver uma interpretação não muito efetiva que pareça ser a óbvia. E há aqueles outros pesquisadores que fazem dezenas de comentários, passando esses comentários para as agências, sabe? São 15 páginas de comentários. E algumas dessas empresas, dessas firmas, estão tentando avançar as definições de maneira mais restrita, tentando realmente estreitá-las. E a ideia é envolver essas empresas de contabilidade para que as empresas tenham recursos suficientes para contratar pessoas com especialidade suficiente para entenderem quais são esses níveis de transparências exigidos, tá? Tenho aqui um comentário bem rápido. Aqui no Brasil temos o mesmo problema que o senhor mencionou, sabe? A Lei de Proteção Nacional e as autoridades não entendem exatamente como isso se dá. É necessário um maior número de pessoal com as habilidades apropriadas para fazê-lo. E, além disso, há uma série de planos para que isso se mova em direção a dados centrados na economia, para ajudar aí numa melhor governança e ter esses dados disponibilizados pelo Estado e os disponibilizando para as pessoas, mas é necessário ter outras alternativas para garantir a proteção de dado e direito ao acesso e a direito à privacidade. Então, eu acho que essa é mais ou menos a nossa situação atual no Brasil. Luiz, tem uma perguntinha. Sim, agradeço, professor. Foi muito interessado, mas eu acho que uma mensagem um pouco sofisticado para o momento que nós estamos vivenciando no Brasil. O senhor está um pouco na frente e nós ainda não chegamos lá, mas é sempre bom, né, ouvir outros insights. Como que o senhor vê a cultura comum ou a cultura civil a respeito da privacidade e proteção de dados nos Estados Unidos? E como o senhor vê, por exemplo, como as autoridades estão lidando com isso em termos de educação? Essa é uma ótima pergunta e há uma grande ênfase. Fazer as pessoas entender o valor dos dados. Eu espero ver mais disso, mas essa é uma área em que talvez haja um grande discurso de elite, sabe? Isso já foi mencionado em alguns sindicatos de trabalho, e é necessário ter melhores leis de privacidade, etc., etc. Mas a maior parte das pessoas, eles pensam de maneira diferente. Então, tem uma questão educacional aí, e parte da representatividade governamental é
que as pessoas confiam nos seus representantes para tomar atitudes complexas, mas há muitas pessoas nos Estados Unidos que não têm a menor ideia, que não acompanham regulações complexas, contratos financeiros super complicados, mas eles gostam do fato que essas commodities e que essas realizações futuras estejam em andamento. E essa é muitas das áreas em que a regulação da privacidade está se direcionando. As questões de dados e a coleta de dados é algo tão complexo que será altamente profissionalizado. Mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Talvez haja um treinamento, uma educação, e as pessoas vão dizer, chega de biometria, sabe? E aí esse é um debate que está em andamento nos Estados Unidos no momento. A lei de proteção, a biometria é algo muito rígido no momento em vários estados americanos. Então, se uma firma pegar printar o seu rosto ou pegar a sua impressão digital, sabe, você pode mudar tudo, você pode mudar o seu credit card, você pode mudar um número de cartão de crédito, mas você não pode mudar a sua impressão digital. Muito obrigado, Luiz. Eu tenho uma pergunta. E o senhor mencionou a educação das pessoas. Se quisermos oferecer uma educação geral para alunos universitários em termos de proteção de dados, direito a acesso à informação, não só a alunos de direito, mas em toda a universidade. Qual seria a sua opinião? Como parte de uma iniciativa de diminuir o analfabetismo tecnológico e coisas do tipo. Excelente pergunta, eu adorei essa pergunta. Teria que consultar essa pessoa em relação a esse aspecto, porque há algumas pessoas trabalhando na sociedade civil para abordar isso, mas a sociedade americana que fez um vídeo de pizza assustadora. É um vídeo que eu não sei se vocês viram, mas mostra a pessoa solicitando um pedido e tudo o que pode ocorrer com a questão de coleta de dados nesse processo. Eu acho que no meu livro Black Box nós temos alguns exemplos, mas também eu acho que tem a questão de um site sobre a privacidade, mostra como há essas questões. Eu acho que é através de vídeos, TikTok, eu não sei se isso é muito comum aí no Brasil, sim, é muito comum. Então, eu acho que tentar educar as pessoas nessa área, ou seja, detectar um influencer que mostre algo bastante bizarro e também aconselhamento em relação a questões bizarras, referência a dadas, essa parte é importante, e também um político que apoia esse processo. Eu acho que isso poderia ser um caminho. Acho que temos mais uma pergunta da plateia. A pergunta é a seguinte: como o senhor vê a relação entre direito a acesso à informação e a questão de justiça social num mundo altamente digitalizado? Essa é uma pergunta muito importante, pergunta linda. E, na minha opinião, é o seguinte: aqui temos uma parte desse projeto, é um projeto tão grande, né? Mas uma parte desse projeto, eu acredito que, de fato, as organizações da sociedade civil, como sindicatos, igrejas e outras associações, ligas esportivas, etc., elas têm um papel em ajudar as pessoas a entender como os dados estão sendo usados e talvez as pessoas trabalhem juntas para lutar em relação a essa questão de coleta de dados ou os dados que têm disponível, que são importantes para colaborar com a justiça social. E como isso pode colaborar com a discriminação? Por quê?
Temos motoristas que têm um trabalho difícil e eles coletam seus dados e entendem. É como se fosse um cassino de apostas. Então, se só um motorista que não trabalhou o suficiente para poder pagar os seus cartões de crédito, etc. Então, reunindo tudo isso e mostrando esses dados, talvez eles não estão tendo um bom desempenho e não conseguem pagar as contas. E porque não são bons motoristas, não, acho que essa história é uma história muito interessante, mostrando essa questão de justiça social, e eu acho que esse tipo de auto-organização é uma forma muito boa de mostrar que não é só uma pessoa coletando dados, etc. Eu acho que isso são casos bem raros, mas eu acho que o poder é quando as pessoas se reúnem e começam a fazer um pool desses dados e usam esses dados de modo a gerar justiça social e integração. Bem, Luiz, quer fazer alguma outra pergunta? Eu acho que o Frank vai ter que sair brevemente. Não, muito obrigado, professor, muito obrigado, Virgílio, nós realmente apreciamos. Guilherme, quer fazer uma última pergunta? Muito obrigado, e muito brevemente, eu sempre avalio a perspectiva de como a tecnologia pode ajudar e, de fato, ser eficaz. Aqui no Brasil, nós dizemos que é um jogo de pega e solta, por assim dizer. Talvez nós temos empresas que estão no seu começo e buscam formas de habilitar e implantar algumas dessas propostas. Bem, eu acho que é um caminho chamado Open2 e também a NUIB, que também é um grupo, uma sociedade europeia que também tem esses valores. Eu sigo na sociedade civil alguns grupos, particularmente as suas questões em relação às propostas para a vigilância comercial, que são muito importantes. E eles têm uma agenda muito ambiciosa sobre a avaliação da vigilância em propostas comerciais. E nós temos também a questão de Electronic Privacy Information Group, que também mostra de como empregamos esses tipos de regras que podem ser feitas. Então, algumas ações ambiciosas e inspiradoras no mundo todo, que podemos aproveitar. Gostaria, em nome do Instituto para Estudos Avançados, agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e por essa palestra a todos nós. Muito obrigado e realmente busco contato com vocês no futuro. Muito obrigada.